Fala pessoal, tudo bem? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do nosso ano de 2026 e desde já eu te desejo um feliz ano novo, um feliz 2026, cheio de muita saúde, cheio de muitas bênçãos, graças e prosperidade para você e para sua família e claro aqui no nosso campo que seja um ano de muitos bons negócios, de muitos bons investimentos, que você tenha ali prosperidade no seu trabalho, nos seus negócios e na sua vida financeira como um todo. E para começar, digamos assim, a nossa temporada de 2026, ao longo desse nosso vídeo aqui, eu vou te mostrar aqui alguns dos ótimos investimentos que você precisa se atentar, que você precisa conhecer, caso você ali seja do grupo que não investe o seu dinheiro, que não tem nenhum tipo de investimento e quer dar esse primeiro passo, quer dar esse start na sua vida financeira ao longo desse ano. Nesse nosso encontro aqui eu vou te mostrar 3 ótimos investimentos que você precisa conhecer, precisa ali estudar e se aprofundar e futuramente, no curto prazo, já começar a investir o seu dinheiro nesses ativos. Então, no mais, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, e como nós mencionamos, ao longo desse nosso encontro aqui, eu vou te apresentar 3 ótimos investimentos que você precisa conhecer, que você precisa ali se aprofundar, entender como funciona e futuramente vir a investir o seu dinheiro. Claro, se esses investimentos fizerem sentido para você. Então, já adiantando, são 3 ótimas opções de investimentos seguros, simples para você entender, confiáveis e que dificilmente vão trazer algum tipo de prejuízo para o seu patrimônio e ao mesmo tempo vão entregar uma ótima rentabilidade para o seu dinheiro investido. E a primeira opção que eu quero te recomendar aqui, que eu quero te apresentar, são os CDBs, os Certificados de Depósito Bancário. E os CDBs, para você que não conhece, ele é um investimento, ele é um ativo de renda fixa, criado e emitido por grandes bancos. Então, bancos como o Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco, Banco Inter, esses bancos eles podem emitir títulos de investimentos de renda fixa para captar recursos dos investidores, utilizar esse dinheiro nas suas operações e no futuro devolver esse dinheiro para o investidor com uma certa rentabilidade. Então esse é exatamente o funcionamento de um CDB. Então quando você investe, quando você aplica o seu dinheiro em um CDB, você está emprestando ele para o banco, para a instituição financeira que emitiu aquele título. Esse banco vai usar o seu dinheiro, vai usar o dinheiro dos investidores nas suas operações e no futuro vai devolver o dinheiro do investidor com uma certa rentabilidade. Então, investir num CDB nada mais é que você emprestar dinheiro para um banco e no futuro receber de volta esse dinheiro com uma certa taxa de juros, com uma certa rentabilidade. Então, por esse mecanismo, por esse funcionamento, o CDB ele é um investimento de renda fixa extremamente seguro para você investir o seu dinheiro, que dificilmente você vai ter algum prejuízo, dificilmente você vai perder o seu patrimônio investido. Primeiro porque tem a proteção da própria instituição que emitiu aquele título. Então, bancos são instituições, são empresas que dificilmente quebram em uma economia, em um país. E segundo que o CDB ele tem uma proteção a mais, digamos assim, que é exatamente o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo ali como o seu nome sugere, ele garante, ele ressarce o seu dinheiro caso a instituição venha a quebrar, venha a falir. Então o primeiro ponto, e um ponto bem importante, é que os CDBs, eles são investimentos bem seguros, bem confiáveis, digamos assim, para você aplicar o seu dinheiro, dificilmente você vai ter ali algum prejuízo e aliado a isso, os CDBs eles entregam ótimas rentabilidades, ótimos rendimentos para o seu dinheiro aplicado. Então, e essa questão de rentabilidade? Ela vai variar muito de CDB para CDB, certo? Não existe bem uma regra. Tem CDB que tem rentabilidade de 10% ao ano, de 15% ao ano, tem rentabilidade fixada. Outros CDBs que eles têm rentabilidade atrelada a uma taxa, ao CDI, que é uma taxa de rendimento muito importante no mercado financeiro. Então, a forma de rentabilidade ela vai depender basicamente da instituição que emitiu aquele CDB. Então, cabe a você escolher aquele que mais se adequa a você e aos seus objetivos com o seu dinheiro. A questão da liquidez também é um ponto bem interessante nos CDBs. A maioria dos CDBs aí disponíveis no nosso mercado financeiro, eles têm uma ótima liquidez, ou seja, você tem um fácil acesso do seu dinheiro aplicado, do seu dinheiro investido. Então, caso você ali aplique o seu dinheiro em um CDB, você consegue facilmente resgatar esse dinheiro na maioria dos CDBs. Então, assim como na rentabilidade, a forma de liquidez ela também varia de CDB para CDB. Tem CDB, no caso a maioria,
Tem CDBs que têm liquidez diária, ou seja, você consegue ali ter um fácil acesso do seu dinheiro investido. Tem CDBs que eles têm uma liquidez, digamos assim, que o seu dinheiro fica preso por mais tempo, então você precisa sempre se atentar à forma de rentabilidade e à forma de liquidez àquele CDB que você está aplicando, está investindo o seu dinheiro. Então aqui os CDBs é a primeira classe, é o primeiro grupo de ativos que você precisa conhecer, precisa estudar, se aprofundar e para investir bem e para investir melhor o seu dinheiro com segurança, com ótima rentabilidade, certo? E lembrando aí que você encontra vários tipos de CDBs, ótimos CDBs, em vários corretores de investimentos disponíveis, certo? Então basta você procurar aquele que melhor se adequa a você e aos seus objetivos com seu patrimônio. O segundo investimento que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo aqui é exatamente o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto ele também é um investimento de renda fixa e ele também tem um emissor, assim como os CDBs. E no caso do Tesouro Direto, o emissor é o nosso governo federal. Então o governo ele pode ali emitir títulos de dívida, pode emitir títulos de renda fixa para captar recursos, para captar dinheiro de investidores e utilizar esse dinheiro nas suas operações. Então quando você investe, quando você aplica o seu dinheiro no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o nosso país, para o nosso governo federal. Então, por esse mecanismo, por esse funcionamento, o Tesouro Direto ele é tido ali como um investimento mais seguro para você investir, porque ele funciona como um empréstimo para o nosso governo e o governo ele é uma instituição que dificilmente vai quebrar. Então, se o governo vier quebrar é porque o país ele está no seu limite, ele passou do seu limite, aliás. Então, governos quebrarem, governos falirem é quase que tendência a zero em uma economia, em um mercado financeiro, mas obviamente que pode acontecer, mas é bem difícil. Então, investir no Tesouro Direto é você emprestar o seu dinheiro para uma instituição que dificilmente vai quebrar. Então, por essa filosofia, consequentemente, o Tesouro Direto ele é um investimento, ele é um ativo bem seguro que dificilmente vai trazer prejuízo para o seu dinheiro investido. E aí, além dessa segurança, o Tesouro Direto ele é um investimento que ele possui tipos diferentes de investimentos. Então, dentro do Tesouro Direto, nós temos ali o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-fixado como os três principais ativos desse grupo de investimentos, digamos assim. Então, ele é um investimento que, além da sua segurança, ele é um tipo de ativo, de investimento que ele entrega ótimos rendimentos, ótimas rentabilidades para o seu patrimônio aplicado. E aliado a essa segurança e essa boa rentabilidade, os títulos do Tesouro Direto eles também têm ótima liquidez, então você também tem um fácil acesso do seu dinheiro investido, do seu dinheiro aplicado, então é uma opção segura, rentável e bem líquida, digamos assim, para você aplicar o seu patrimônio. Então aí Tesouro Direto é uma outra ótima opção que você precisa conhecer, precisa estudar e precisa começar a investir se você busca por opções seguras e rentáveis para aplicar o seu dinheiro e não deixar ele parado. E a terceira e última opção, e essa aqui é um investimento um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais volátil, digamos assim, em relação às duas primeiras opções que eu quero te apresentar aqui, são exatamente os fundos de investimentos imobiliários ou só simplesmente fundos imobiliários, que são ativos, que são investimentos de renda variável, negociados ali em bolsa de valores. Então, para você comprar, investir em fundo imobiliário, você também precisa de uma corretora para acessar a bolsa de valores e comprar cotas e comprar pedaços de bons fundos imobiliários. E explicando rapidinho para você que não conhece, um fundo de investimento imobiliário nada mais é que uma comunhão, nada mais é que uma junção, uma união de vários investidores, de vários gestores profissionais que vão reunir ali um certo capital, que vão reunir um certo montante em dinheiro, ou seja, um fundo de investimento em dinheiro, e vão aplicar esse montante, vão aplicar esse fundo de dinheiro no mercado imobiliário, seja comprando ou construindo grandes imóveis de diversos setores, de diversos segmentos da nossa economia. Então existem fundos de investimentos ali que vão investir em galpões industriais, em galpões logísticos, por exemplo. Existem fundos que vão investir em shopping center, em hospitais, em bancos, em escritórios comerciais, ou seja, as lajes corporativas. Então existe uma gama, uma série de diversos setores, de diversos segmentos que os fundos vão ali atacar, vão ali investir e aplicar um certo patrimônio comprando ou construindo imóveis. E aí um fundo de investimento ele monta um portfólio com uma certa quantidade de imóveis, então ele vai ter ali 10, 15, 20, 30 imóveis, dependendo ali da robustez e do tamanho daquele fundo, e aí ele vai pegar uma parte desse patrimônio, ou seja, um pedacinho, digamos assim, desses imóveis e disponibilizar na bolsa de valores para que nós investidores possamos ali comprar e vender esses pedacinhos, essas cotas de grandes imóveis. Então aí quando você vai lá na bolsa de valores e compra um pedacinho, compra uma cota de um bom fundo imobiliário, você como investidor, meio que literalmente, indiretamente, você passa a ser um dos donos indiretos de todos os imóveis, de todos os
os ativos que estão no portfólio daquele fundo, apenas comprando ali uma cota na nossa bolsa de valores. Então, por conta disso, nós dizemos que o investimento em fundo imobiliário, a classe dos fundos imobiliários como um todo, elas são uma classe ali, os fundos são uma classe que eles democratizam o investimento no mercado imobiliário, porque com cerca de 50, de 100 reais, 150, você já consegue comprar boas cotas de bons fundos imobiliários e passar a ser ali um dos donos indiretos de vários grandes imóveis da nossa economia. E um ponto bem importante, um ponto bem atrativo do investimento em fundos imobiliários é que eles são ativos que pagam rendimentos, que pagam dividendos todos os meses e isentos de imposto de renda até o momento. Então, claro, existem várias outras coisas, vários outros pontos que nós precisamos aqui abordar e nos aprofundar na classe dos fundos imobiliários. Isso pode ser um tema para um próximo vídeo, para um próximo encontro, mas de certa forma, de maneira bem resumida e objetiva, é isso que você precisa saber sobre essa classe. É uma classe de renda variável, uma classe de ativos um pouco mais volátil em relação às duas primeiras opções. É uma classe que te permite investir em imóveis, então você precisa ter um certo cuidado a mais ao investir. Existem certos pontos, certos indicadores que você precisa estudar e analisar antes de investir em um fundo imobiliário, mas em contrapartida, como nós mencionamos, a classe dos fundos imobiliários é uma classe que te permite investir em grandes imóveis com baixo custo, com baixo investimento inicial. E além disso, como um ponto mais importante, como um ponto mais atrativo desse investimento, é que os fundos imobiliários eles pagam rendimentos, eles pagam dividendos, pagam proventos todos os meses e isentos de imposto de renda. Então, quanto mais cotas de fundos, quanto mais pedacinhos você tem de um fundo imobiliário, mais dividendo, mais rendimento você recebe todos os meses. Então esses aí são os três principais ativos que eu considero aqui como bem importantes, que você precisa conhecer ao longo aqui de 2026, certo? E claro, são ativos, esse foi um vídeo até mais direcionado para quem quer dar o primeiro passo, para quem quer começar ali a dar os primeiros passos no mercado financeiro, certo? Com mais segurança, com mais cautela, com investimentos mais simples de se compreender, com investimentos mais tranquilos de você investir, de você entender o funcionamento, de você investir sem ter chance de ter prejuízo, sem ter grandes riscos para o seu patrimônio, certo? Então, meio que intencionalmente eu selecionei aqui 3 investimentos que eles são mais tranquilos para você entender, para você conhecer, entender o funcionamento e ali futuramente, no curto prazo, vir investir o seu dinheiro. Então, CDBs, Tesouro Direto, fundos imobiliários, são 3 ótimos ativos aqui que eu consideraria como bem importante para quem quer começar a entender o funcionamento do mercado financeiro, para quem quer começar ali a estudar formas, a estudar ferramentas para investir um dinheiro, para não deixar o seu dinheiro parado e investir melhor o seu patrimônio, certo? Então são 3 ótimos ativos aqui bem seguros, 2 de renda fixa, 1 de renda variável, que você pode conhecer, que você pode estudar, se aprofundar e futuramente vir a investir o seu dinheiro. Então no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos, tudo que nós abordamos ao longo desse nosso vídeo aqui, o primeiro de 2026. Novamente eu te desejo um ótimo ano, um feliz ano novo, certo? Com muita prosperidade, com muita paz, com muitas bênçãos e muitas realizações. E novamente eu te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, no próximo encontro. Valeu!